Boa tarde. Temos o prazer de iniciar esta nossa mesa redonda sobre o impacto da Covid entre trabalhadores e trabalhadoras da saúde, um tema de extrema relevância que afetou o Brasil todo, né, e o mundo todo, na verdade, nesses anos de 2020 e 2021. Meu nome é Leonor Pacheco, eu sou da Universidade de Brasília e temos aqui 4 ilustres palestrantes, não é? Vamos iniciar, então, com a professora Maria Helena Machado, que é socióloga, doutora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, atua na área de gestão, regulação, profissões e trabalho, não é? Foi diretora do DGERTS no Ministério da Saúde. Então, ela vai fazer uma apresentação de 15 minutos e, ao final de todas as apresentações, nós devemos ter um tempo para debates. A professora Maria Helena está com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a você, Leonor. E cumprimentando você, eu estou cumprimentando todos os meus colegas de mesa e também a todos aqui presentes que vão nos assistir. A minha apresentação, eu só quero saber se está bem assim, se está dando para todo mundo. Tá, então está bem. Bom, a apresentação, eu vou estar voltada a falar sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid no Brasil, fruto de uma pesquisa da qual eu tenho a coordenação. Inclusive, Alexandre Teles, que está presente, também faz parte. Tem um dado importante em relação aos óbitos, né? Todo mundo, ainda mais num congresso tão importante como o da epidemiologia, esses números foram muito falados, com certeza. Hoje nós temos em torno de 22 milhões de contaminados, né? Esse número continua crescendo, um ritmo menor, mas continua crescendo, e temos mais de 613 mil óbitos até o momento. Nesse contexto aqui, a pesquisa foi realizada, pesquisa essa que nós já estamos trazendo aqui os primeiros dados, uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, uma pesquisa online, que foi realizada até o final do ano passado, né? Então, foi durante um período grave da pandemia. Nós conseguimos abarcar as 14 profissões da saúde, todas as unidades da federação e mais de 2.200 municípios. E ela foi aprovada pelo Conselho de Ética da Fiocruz, né? Aqui também um dado importante para precisar a importância dos SUS, né? É um dado também conhecido de todos os colegas, é um número bastante expressivo, né? Que nós tínhamos na década de 80 e como que nós crescemos, né? Ao longo das 2 décadas que formam, então, um grande sistema único de saúde com mais de 3 milhões e meio de trabalhadores e mais de 329 mil estabelecimentos. Esse SUS que, de fato, conduziu e está conduzindo toda a assistência e prestando assistência à população na pandemia. Nós estamos falando de uma pesquisa com mais de 15 mil profissionais que foram entrevistados em todo o país, incluindo todas as profissões de saúde, das 14 profissões do Conselho Nacional de Saúde, com força muito grande de médicos, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, cirurgiões e dentistas. E as demais profissões também foram em número um pouco menor, mas também representativa no contexto. 77%, ou seja, a maioria desses trabalhadores são mulheres, né? 22% são do sexo masculino. E 38% têm até 35 anos de idade, 44% entre 36 e 50 anos, o que significa que o volume bastante grande, a maioria, tem até 50 anos de idade. A maioria, pouco mais da metade, né, são brancos, há um volume de quase 40% de pretos e pardos, e aqui na pesquisa aponta apenas 2% de indígenas que trabalham, que são profissionais de saúde. Quase 70% atuam e declaram que estão atuando em estabelecimento de referência de Covid, né? 1/3 deles no hospital público, 1/4 na atenção primária, 11%
os hospitais privados e 5% dos filantrópicos. Então, uma participação enorme do setor público. No entanto, apenas 34% são estatutários e 34% são CLT. Aí nós estamos falando dos hospitais privados e filantrópicos, é obviamente uma parte do setor público que acaba utilizando o sistema do CLT. Há um número grande, expressivo, de trabalhos temporários. 45% tem outro emprego e se sente sobrecarregado. Mais da metade trabalha 40 horas, outra metade trabalha mais de 40 horas. Outro ponto importante, que 25%, né, já demonstra problemas, fator de risco, né, pré-existente, ou seja, comorbidade, pressão alta, obesidade, diabetes, câncer, AIDS, tem muitos, é um volume bastante expressivo. E a gente pergunta também, eu estou trazendo um resumo da pesquisa, né, também pergunta que alterações significativas na sua vida cotidiana. Ele vai dizer perturbação do sono, como insônia, hipersonia, irritabilidade, choro frequente, distúrbio em geral, incapacidade de relaxar, muito estresse, perda de satisfação na carreira ou mesmo na vida, tristeza, apatia, sentimento de sensação de negatividade no futuro, perda do pensamento negativo e pensamento suicida. O que mudou na sua vida, no seu cotidiano, na sua rotina profissional? Ele diz que o trabalho se tornou mais ainda extenuante, no limite da exaustão, a biossegurança e as contradições, ou seja, existe a biossegurança, total equipamentos e toda a necessidade de se proteger, e o próprio ambiente não dá a ele esses equipamentos suficientes. A complexidade e rigidez do processo de trabalho foi aumentada e muito, eles queixam disso, a privação do convívio familiar, da liberdade de ir e vir e do convívio social entre amigos e colegas, o medo constante da morte e o confisco da perda, que a gente chama de cidadania do trabalhador em risco, perdas graves e preocupantes do futuro do trabalhador. Aí nós estamos falando de férias, insalubridade, corte de salário, desemprego. Aqui, muito rapidamente, eu queria trazer um estudo que nós fizemos, que está ligado a essa pesquisa também, inventário dos óbitos de profissionais de saúde. E aqui eu estou trazendo de duas profissões que nós conseguimos dados pelo Conselho Federal, de Medicina e de Enfermagem. Esse dado vai até o mês de setembro, outubro, né? E mostra que só médico nós já temos mais de 891 óbitos, de enfermeiros e técnicos, de enfermeiros 256 e de técnicos auxiliares 614. Essas três categorias já mostra quase 2.000 mortes. A gente pode falar que o Brasil tem aproximadamente 3.000 a 3.500 mortes de profissionais, se contar todo o contingente, que não temos dados reais, fidedignos, nem do sindicato, nem dos conselhos, e muito menos do governo. Então, fica difícil fazermos uma análise criteriosa dos óbitos dos profissionais de saúde, de fato, que morreram, o que estão morrendo no sistema de saúde por conta da Covid. Rapidamente dizer que o perfil dos óbitos dos médicos é o seguinte: a maioria absoluta é do sexo masculino, tem mais de 61 anos, 3 estados despontam com o maior índice de óbito, Rio, São Paulo e Pará, na ordem, né? E a maioria dos óbitos dos médicos, eles exerciam especialidade cognitiva, como, por exemplo, clínica médica e saúde da família. O perfil dos enfermeiros muda, né? Ele é quase 60% do sexo feminino, 40% é do sexo masculino, metade dos óbitos é de profissionais pretos e pardos, a maioria tem até 60 anos, bem oposto dos médicos, e os estados que chamam mais atenção, Amazonas é o primeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, na ordem de volume de óbitos. E dos auxiliares de técnico é um pouco mais acentuado.
a participação feminina, né, nos óbitos. Metade dos óbitos são de profissionais pretos e pardos. A maioria tem até 60 anos, inclusive mais novo que a enfermagem, e os estados com maior volume de óbitos São Paulo, Rio e Amazonas. Por fim, dizer que nós estamos com 3 pesquisas, colegas, para desenvolvendo. Essa que eu acabei de apresentar de forma muito sucinta. Temos uma outra que vamos estar lançando dados nos próximos dias sobre os trabalhadores invisíveis da saúde e vamos iniciar também nos próximos dias a pesquisa mais caçula, que forma, então, o conjunto dos trabalhadores da saúde, que são os trabalhadores da saúde indígena, hoje em voga com uma situação extremamente grave da saúde indígena no país. Finalizando, dizer que, em considerações finais, eu diria que a crise sanitária mundial se desdobrou para uma crise social e política em alguns países, e com força e com expressão no Brasil, infelizmente. É preciso reafirmar a democracia e a participação social de todos para se buscar respostas e soluções baseadas na solidariedade, na igualdade, cooperação, persistência, criatividade, inteligência emocional e uma cultura de integridade e ética. Fortalecimento do SUS e a ampliação do seu financiamento, e não o desfinanciamento, para a garantia de acesso universal, igualitário, equânime, de medicamentos, insumos, assistência e tudo mais. Por fim, também é importante realçar e ressaltar a necessidade da valorização e proteção a nossos trabalhadores, essenciais para a assistência à população. Aquisição de EPI para todos os trabalhadores e trabalhadoras, em quantidade e qualidade adequadas. Hoje tem uma hierarquização para a aquisição desses equipamentos, sabe, que mostra a pesquisa, tanto a primeira quanto essa agora dos trabalhadores invisíveis. Implantação de programas de saúde mental, isso é muito importante, de ajuda com a garantia de atendimento e acompanhamento psicológico permanente aos trabalhadores, à força de trabalho que se mostra cansada, exausta, estressada e com muitos problemas que demonstra problemas mentais, de distúrbios mesmo, de situação de estresse, de medo, né, e pânico e tudo mais. E a promoção ampla e grande oferta de capacitação técnica dessa força de trabalho. E, por fim, dizer a necessidade imperiosa, cada vez mais, e agora com óbitos e afastamento por adoecimento e também por óbito, é importante a reposição da força de trabalho que está em déficit, e aumentou o déficit por conta dos óbitos e adoecimentos que a gente viu acontecer. Bom, eu espero não ter passado, Leonor, do tempo, e falei muito rápido, eu peço desculpa, mas o tempo exigia isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Realmente você esteve certinha no tempo aí, nem se preocupe, não é? Então está ótimo. A dificuldade de obter esses dados, né? O nosso grupo também tentou analisar, é muito difícil obter. Estamos num apagão de dados, além de outros apagões. Exatamente. Né? Obrigada, Maria Helena. Eu vou chamar então agora a Márcia Bandini. Ela é doutora e livre-docente pela USP, mas ela é docente do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. E nessa situação ela trabalha, né, representa o Departamento de Saúde Coletiva na Frente Ampla de Defesa da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Com a palavra, então, Márcia, por gentileza. Bom, obrigada, Leonora, cumprimento você, todos os meus colegas de mesa, agradeço o convite, parabenizo a Abrasco pelo congresso e já me desculpo se a minha patrulha canina resolver participar da apresentação, eventualmente isso acontece, vocês me perdoem. Bom, me coube então tentar, né, talvez responder essa pergunta que desde o início da pandemia, nós que atuamos na área de saúde do trabalhador temos feito. A Covid-19 é uma doença relacionada ao trabalho ou pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho? E aí eu faço um contraponto do que estava acontecendo em todo o mundo em 2020, enquanto a Organização Internacional do Trabalho, países como Alemanha, Itália, Canadá, a nossa colega aqui Argentina, África do Sul, dentre outros países, já reconheceram a associação da Covid-19 com o trabalho,
naturalmente, para algumas condições específicas ou determinadas ocupações, no Brasil a gente fez um movimento contrário. A medida provisória 927, no seu artigo 29, deixou muito claro que a Covid não poderia ser considerada uma doença ocupacional. Isso foi objeto de 5 ações de inconstitucionalidade e o Supremo julgou em maio do ano passado que sim, que em determinadas situações a Covid poderia ser sim considerada uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho. Opa, sempre na hora de passar acontece alguma coisa. Existem várias formas a gente conseguir passar, né? E aí eu acho que eu sempre trago essa figura, essa notícia que saiu nas revistas, daquilo que eu tomei a liberdade de chamar de efeito Dursky, por conta do sobrenome do senhor que está na foto. Talvez seja a frase que melhor exemplifica como o governo se colocou contra os trabalhadores, desumanizando os trabalhadores no contexto da Covid, como que dizendo que morram porque podem ser substituídos. E eu acho que essa frase é tão intragável quanto o sanduíche desnecessariamente caro que esse senhor vende. Não bastasse isso, o nosso Ministério da Saúde também nos fez passar vergonha. Em 2020, a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho incluiu a Covid-19 e num processo longo de atualização, que inclusive foi validado em reunião da CIT no ano passado, e depois de 24 horas de sua publicação, o ministro interino revogou a lista toda, não apenas a Covid, e coincidentemente, de interino, passou a ser titular da pasta. Naturalmente que essas coisas não acontecem sem luta. Os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde, não apenas profissionais da saúde, mas os trabalhadores, eu sei que Maria Helena trouxe o trabalhador invisível, a gente sempre discute isso, e outros profissionais também iniciaram um movimento para o reconhecimento das suas condições de trabalho, a melhoria das condições de trabalho e, eventualmente, por ocasião da Covid, ter reconhecidos também os seus direitos. Isso não aconteceu só no Brasil, naturalmente. Aqui eu trago uma figura que a gente tem usado bastante, da Occupational Safety and Health Administration, a OSHA norte-americana, que coloca basicamente todos os trabalhadores com algum grau de risco de exposição para o SARS-CoV-2. Naturalmente, nós temos no topo aqueles trabalhadores, especialmente os da saúde, que são considerados de muito alto ou de alto risco, mas, por exemplo, trabalhadores que atendem público em geral, professores, que trabalham no comércio, que têm contato frequente com pessoas, são considerados de grau médio, e o interessante nessa figura é que não existe um risco considerado baixo, e sim um risco considerado como lower, como menor, e que requer a nossa atenção. Então, isso, para nós, a saúde do trabalhador sempre coloca em alerta que todo trabalhador potencialmente pode ser exposto ao vírus, então, portanto, nós devemos ter medidas preventivas adequadas de proteção. Alguns estudos, vou destacar aqui o desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Impacto Covid, mostra para a gente também algo parecido. Então, nesse gráfico aqui, é um print de tela, naturalmente, onde o risco é considerado numa escala de 0 a 100, eu fiz um recorte de 50 a 100, onde eles consideram duração, frequência e tempo de exposição entre pessoas. A gente vê uma coisa interessante, um auxiliar de enfermagem é considerado como um risco aqui em torno de 87 pontos, ao passo que um professor na educação infantil, 81. Então, eu trago esse print para a gente lembrar de outros trabalhadores que não os trabalhadores da saúde, que também estão expostos. Nesse contexto, a gente começou a discutir como é que, então, a gente reconhece um caso de Covid relacionado ao trabalho no nosso país. Eu sou, como Departamento de Saúde Coletiva, representante de mais de 50, quase 60 entidades que compõem a Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores. É um movimento social espontâneo, organizado desde o início do ano passado. Esse fluxograma foi talvez um dos primeiros publicados em julho do ano passado, também dando conta que existem graus
diferente de risco de exposição, mas que nós devemos avaliar todos os trabalhadores. Logo na sequência, ou quase simultaneamente, o Centro de Saúde do Trabalhador, na Bahia, publicou essas orientações técnicas para investigação e notificação, que contém também um apêndice bastante interessante para a parte de vigilância. Então, começa a se organizar um movimento para estimular o reconhecimento. E aos poucos, bem aos poucos, eu diria, a gente vai vendo esse mapa do Brasil começar a se delinear com os dados que nós conseguimos tirar do SINAM, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. São casos de Covid que foram notificados na ficha de acidente de trabalho com o código de doença B34.2 de março de 2020 a outubro de 2021. Esses dados ainda não estão disponíveis para o público no DataSUS, por isso eu queria agradecer à equipe da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e também o pessoal do Espírito Santo que faz a notificação fora do SINAM, mas diretamente no ESUS. Não por acaso, olha como a gente vê a desigualdade, né? Aqui no Espírito Santo eu tenho mais de 22 mil casos notificados durante esse período, ao passo que no Pará eu tenho apenas 6. Aqui fiz um cálculo, né, dos casos acumulados por região e dos notificados, só para a gente ter uma ideia dos notificados por cada 1.000 casos confirmados, o quanto que realmente a gente está muito longe de reconhecer essa associação da Covid com o trabalho. Aqui trazendo o Espírito Santo, eu trouxe o Espírito Santo de propósito, por ser o estado que tem o maior número de casos, e agrupados, então, pelos grandes grupos de CBO. Claro que existem algumas distorções nessa classificação, mas o que eu gostaria de chamar a atenção? Profissionais das ciências, técnicos de nível médio, tem bastante gente da saúde aqui, mas logo como terceiro grupo, chama a atenção trabalhadores de serviços, vendedores de comércio em lojas e mercados. Então, é algo que realmente exige a nossa atenção e o nosso cuidado como profissionais de saúde. E uma pergunta que fica é, por que o Espírito Santo conseguiu ter uma notificação tão melhor e maior do que outros estados? Eles incorporaram na ficha do ESUS de notificação da Covid uma pergunta de preenchimento obrigatório, se aquela doença estaria relacionada ao trabalho, com respostas possíveis de sim, não e ignorado. Então, eu acho que essa é uma ação da prática que funcionou muito bem. E por que a gente se preocupa tanto em reconhecer uma Covid quando ela é relacionada ao trabalho? Não apenas para dar acesso aos direitos, mas principalmente porque os sintomas que podem surgir após a Covid, e aqui tem uma figura da Nature que acho que é bastante didática, que mostra, por exemplo, fadiga, dor de cabeça, perda de cabelo, a gente ainda não está se preocupando tanto, mas déficit de atenção, falhas de memória, boa parte desses sintomas que aparecem com frequência entre trabalhadores que tiveram Covid podem comprometer a sua capacidade para o trabalho e até mesmo a segurança com que se exerce um determinado trabalho. Só para destacar, bem recentemente, aqui de 6 de outubro, a Organização Mundial de Saúde finalmente reconheceu, ou pelo menos padronizou, aquilo que a gente considera como essa condição pós-Covid. A gente tem evitado falar de síndrome pós-Covid ou Covid longa, por razões óbvias que a gente pode debater. E isso tem sido estudado também aqui na Unicamp. Queria fazer um convite para as pessoas que já tiveram Covid, que queiram participar, buscar o estudo Neurocovid, estamos ainda colhendo dados. Dentro desse estudo, na saúde do trabalhador, nós fizemos um pequeno recorte de 119 trabalhadores, esse foi um trabalho de uma residente nossa, os dados estão colocados em tela, mas o que chama bastante atenção aqui, depressão, 24% dos pesquisados, com 14% com ideias de se matar, embora não tenham planejamento. E nós aplicamos um instrumento que é o Índice de Capacidade para o Trabalho, e como vocês podem ver, quase 20% com ICT baixo, 29% com ICT moderado, ou seja, com o rebaixamento da capacidade referida para o trabalho, que, como a gente já disse, pode ter desdobramentos dependendo da ocupação exercida naturalmente. Bom, para a gente fechar, fica a pergunta, né? Mas por que reconhecer e notificar?
Para os trabalhadores formais, lembrando que nós temos, acho que atualmente, pouco mais de 30 milhões de trabalhadores formais, é muito pouco, se a gente considerar a nossa população economicamente ativa, mas nós temos o acesso a direitos previdenciários e trabalhistas, né, para esses trabalhadores. Além disso, o reconhecimento da Covid nos ajuda a acompanhar esse trabalhador e fazer adaptações no trabalho, de acordo com os sintomas apresentados e, infelizmente, né, no caso de incapacidade permanente ou de morte, há a possibilidade de indenização para o próprio trabalhador que tem incapacidade permanente ou, em caso de morte, para a sua família. E para fechar, de fato, né, dizer que todo esse resultado, ainda incipiente, é fruto de muita luta das universidades, dos serviços, dos movimentos sociais e principalmente dos trabalhadores. E é por isso que eu trago aqui essa foto, porque como resultado dessa luta a gente já começa a ver um delineamento de jurisprudência. Esse é um livro considerado uma das referências na área da justiça do trabalho, do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, e que nessa última edição traz um capítulo específico sobre Covid. Com essas palavras eu encerro, lembrando sempre que trabalho digno e saúde é um direito fundamental de todos nós. Muito obrigada, Leonor, muito obrigada ao evento. Obrigada, Márcia, foi muito interessante sua fala, também ficou nos seus 15 minutos exatamente cravados com a Maria Helena, de forma que a gente iniciou com alguns minutinhos de atraso e agora já conseguimos recuperar o atraso. É bom porque nós podemos ter debates ao final e eu acredito que muita gente deva estar escrevendo já aí algumas perguntas no chat. Bem, então eu passo a palavra agora para a Tatiane Araújo Santos, ela é enfermeira, doutora em enfermagem, docente da Escola de Enfermagem da UFBA e líder do grupo de pesquisa GERI, diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Então, Tatiane, por favor, pode iniciar a sua fala. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu inicio a minha fala primeiro agradecendo a Rita Fernandes e a Tânia Araújo pelo convite para estar aqui hoje nessa mesa. E, embora também docente de uma universidade federal, hoje aqui falarei como sindicalista e não necessariamente como docente pesquisadora, né? E tanto a Rita Fernandes quanto a Tânia Araújo me convidaram a refletir sobre Covid e precarização do trabalho, contaminação e morte anunciada das trabalhadoras e dos trabalhadores em enfermagem. E foi a partir dessa provocação que eu fui tecendo as minhas considerações, né? Então, primeiro eu quero resgatar um conceito de precarização do trabalho que eu acho primordial, que é um conceito de Bourdieu, que ele coloca que a precarização do trabalho é uma forma política de dominação e não uma fatalidade econômica, né? E por que é uma forma política de dominação? Para poder manter os trabalhadores e trabalhadoras amedrontados, né? Para que os trabalhadores e as trabalhadoras percam a sua capacidade de organização e luta. Então, por isso que essa forma de dominação, a precarização do trabalho, ela é tida até como um tipo novo de dominação dentro da sociedade capitalista que nós vemos hoje. E aí eu fiquei pensando, né, a partir dessa provocação, por que a morte e a contaminação das trabalhadoras, vou me referir no feminino, porque no nosso campo profissional, composto de enfermeiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares, nós temos a maior parte da força de trabalho representada por mulheres, então eu vou sempre me referir aqui no feminino, certo? Então, por que a morte e a contaminação de enfermeiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares era anunciada, né, com a chegada da nossa crise sanitária? Aí eu comecei a pensar, bem, se não fosse por Covid, certamente essas mortes iriam ocorrer de uma forma muito mais silenciosa, mas não menos grave, né? É interessante que antes da pandemia, em 2019, por ali, pelo menos aqui na Bahia, nós tivemos diversos casos de suicídio entre trabalhadoras do campo da enfermagem, né?
e fora o índice crescente de adoecimento. Então, já estava no horizonte que algo acontecia com essas trabalhadoras, né? Mas que naquele momento não era visto, era invisibilizado. E a pandemia vem jogar luz, né, nesse cenário. Então, assim, aqui no Sindicato dos Enfermeiros e das Enfermeiras do Estado da Bahia, nós temos uma parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade Federal, da qual também faço parte, e a gente faz algumas pesquisas conjuntamente, né? E no ano de 2018, nós tínhamos feito uma pesquisa sobre a precarização do trabalho nos hospitais públicos da Bahia, e nós chegamos à seguinte conclusão, né? Foi uma pesquisa que usou uma análise fatorial exploratória e geramos 2 matrizes de precarização do trabalho, uma matriz para as enfermeiras e uma matriz para as técnicas e auxiliares. E para as enfermeiras, a dimensão, condição do trabalho, foi o que mais contribuiu para a explicação do construto da precarização. E o que é que estava dentro dessa dimensão condições de trabalho? Acesso à EPI, ergonomia dos equipamentos, acesso a medicamentos e insumos de acordo com a gravidade do paciente, né? Pausas no trabalho, tempo para se alimentar, estava tudo aí dentro de condições de trabalho. Já para as técnicas e auxiliares em enfermagem, a dimensão que mais contribuía para explicar a precarização do trabalho para essas trabalhadoras foi a intensidade do trabalho. E aí, o que é que aparecia dentro desta dimensão de intensidade do trabalho, né? A pressão para cumprir tarefas, o ritmo acelerado, não ter pausas durante o seu trabalho, não conseguir fazer as refeições tranquilamente durante o seu trabalho, cuidar de mais pacientes do que ela se sentia capaz e a pressão da chefia, né? E um outro trabalho que a gente fez também em conjunto do sindicato e da escola de enfermagem, que a gente analisou as denúncias que chegavam lá no sindicato. E aí eu fiz um recorte, né, dessas denúncias que a gente analisou de março a julho de 2019, né, o que é que estava chegando no sindicato nesse momento. Aí eu peguei 92 denúncias, vejam que isso tudo é período ainda pré-pandemia, né? Peguei 92 denúncias e fui ver do que é que se tratavam e classifiquei. Então, dessas 92 denúncias, 36 se referiam, e aqui eu me baseio numa classificação proposta por Graça Druck, né? Se referiam a descarte do direito do trabalho, ou seja, não pagamento de salários, não pagamento de férias, não recolhimento de FGTS, dentre outras coisas. Assim, eu considero isso muito grave, porque vejam que a gente ainda está num patamar de luta tentando assegurar direitos básicos. A gente ainda está tentando assegurar que os salários sejam pagos, né? Então, 36 denúncias se referiam a isso. 21 denúncias se referiam a assédio moral, né? Isso pré-pandemia, né? De fato, as denúncias que chegavam para a gente eram de coordenadores, diretores, gestores em geral, né? Assediando as trabalhadoras, tentando impor tarefas que não eram da sua competência para que elas realizassem, dentre outras coisas. 15 denúncias se referiam a situações de risco à saúde da trabalhadora, ou seja, a trabalhadora não recebeu EPI, não recebeu treinamento adequado para aquele local de trabalho onde ela estava. 13 denúncias se referiam à intensidade do trabalho, principalmente no que se refere ao subdimensionamento, ou seja, um número menor de trabalhadoras do campo da enfermagem do que o necessário para a prestação do cuidado com segurança aos pacientes, e 7 denúncias se referiam a contratos precários, né? E aí chega a pandemia. E por que que essas mortes que aconteceram, que as colegas que me antecederam colocaram, né? Bem, aí eu recordo que o professor Antunes colocou em seu livro que ele chama, né, de capital pandêmico, onde o trabalhador tem a escolha de trabalhar
ou de ficar desempregado e assim passar fome. Então, o trabalhador é botado nessa escolha, né? E, fruto dessa escolha, foram que milhares de enfermeiras, técnicas e auxiliares aceitaram trabalhar em condições mais precárias do que já se assistia antes da pandemia, né? E os números não deixam mentir, né? Hoje eu peguei dados no Observatório do Conselho Federal de Enfermagem, né? E até o momento, 59.298 casos foram reportados, destes, 31.688 são casos de Covid confirmados já, e desses casos, 869 mortes, a letalidade de 2,62%. E o que é que mais chamou a atenção para a gente aqui do Sindicato dos Enfermeiros nesse período? Que aqui na Bahia, a gente, vendo o cenário pandêmico, vendo a crise sanitária que se instalou, nós formamos um comitê que juntou todos os sindicatos da área da saúde que quiseram participar. O Conselho Regional também fez parte, a Associação Brasileira de Enfermagem, a Escola de Enfermagem da UFBA, e depois a gente conseguiu uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. E nós realizávamos inspeções, realizamos durante o ano todo de 2020 inspeções, e até agora, até meados de 2021, ainda estávamos realizando inspeções nos serviços de saúde com foco para a Covid-19, né? E o que é que nós percebemos nessas inspeções que contribuem para esses números e que, infelizmente, continuarão a contribuir, porque a gente já vê aí uma iminência de uma nova onda, né? A questão dos EPIs foi, de fato, muito grave, porque a pandemia chega aqui no Brasil depois de já estar ocorrendo em outros países. E foi notório durante essas fiscalizações a gente perceber que os serviços de saúde, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos, não se prepararam para a pandemia. Não se prepararam nem na questão de melhorar o acesso aos EPIs, nem de estabelecer previamente fluxogramas, nem de estabelecer treinamento para esses profissionais, para essas trabalhadoras e trabalhadores. Durante as nossas inspeções, a gente também percebeu e a gente recebia diversas denúncias sobre o assédio moral que existia nos serviços de saúde, porque durante a pandemia, muitos hospitais de campanha foram abertos para poder destinar o atendimento necessário à população. Esses hospitais de campanha, com as trabalhadoras e os trabalhadores terceirizados, com contratos precários, salários ainda mais baixos do que já eram praticados, e o assédio moral para que atendessem uma quantidade de paciente além das suas capacidades, a imposição de metas que não eram possíveis de alcançar, foi assim um dos recordes de denúncias aqui no sindicato. E atrelado a tudo isso, né, a intensidade do trabalho, que ficou patente, porque além de não ter um número adequado de trabalhadoras e trabalhadores para fazer o atendimento emergencial que a pandemia demandava, esses trabalhadores e essas trabalhadoras muitas vezes não recebiam o devido treinamento em seu local de trabalho, que sobrecarregava outros que já tinham experiência em emergência e UTI, por exemplo. E aí eu também trago um dado do DIEESE, né, em seu boletim Emprego em Pauta, número 20, que mostra que a precarização do trabalho, que já era muito ruim antes da pandemia, ela se agrava a tal ponto durante a pandemia, e a gente vê, por exemplo, que no caso das enfermeiras, você tem um aumento de postos de trabalho, obviamente, né, estava se precisando dessa força de trabalho para a assistência, mas os salários caem. Então, as enfermeiras, durante esse período inteiro de 2020, recebem menos 11,5%. Né? E eu também fui ver hoje uns dados relativos à média móvel dos óbitos por Covid na nossa categoria enfermeiras, e hoje a média móvel está em 3, né? E eu fui ver a média móvel da população brasileira, achei um dado aproximado, não exatamente da mesma época, mas está em queda, menos 17. E a gente vê que, em que pese
a vacinação das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, trabalhadoras e trabalhadores da enfermagem, a média móvel dessas trabalhadoras e trabalhadores, a média móvel de óbito, ao contrário da população geral, continua positiva, enquanto da população geral já está numa queda que já está negativa. Né? Tatiane, você tem mais 3 minutos, por gentileza. Já estou encerrando, já são as palavras finais. Então, por conta deste cenário que a gente já via no pré-pandemia, né, por conta das condições de trabalho inadequadas, dos baixos salários, das extenuantes jornadas de trabalho, da intensidade do trabalho, do assédio moral que já era praticado, é que esses adoecimentos e mortes já eram um cenário anunciado numa crise sanitária. E eu fiquei me perguntando, para finalizar, né, o que virá quando a gente conseguir sair desta pandemia, no pós-pandemia? Provavelmente um aumento do desemprego, um acirramento da precarização, e por conta disso nós precisaremos descobrir novas formas de luta, né? Fortalecendo cada vez mais a parceria entre movimentos sindicais, universidade e outros movimentos sociais. Encerro a fala. Obrigada. Obrigada, Tatiane. Foi bastante interessante essa sua apresentação, né? Corrobora as apresentações anteriores e realmente também ficou no tempo. Eu aproveitaria para lembrar as pessoas que estão assistindo, né, ao nosso congresso, os congressistas participantes, que podem encaminhar perguntas aí no chat, e uma pessoa, um bolsista, está aqui conosco, o Davi, colaborando para transportar essas perguntas para nós. Já recebemos 2 perguntas até agora e incentivamos que vocês enviem mais perguntas para os nossos palestrantes. Bem, nesse momento, então, a gente vai chamar o nosso último palestrante. Ele é o Alexandre Oliveira Teles, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. É médico de família e comunidade, mestre em saúde pública e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Né? Nós já vimos anteriormente que o Rio de Janeiro foi um dos locais onde houve aparentemente, a maior mortalidade, né, entre os médicos. Alexandre está com a palavra, por favor. Obrigado. Gostaria de cumprimentar a Leonor, na pessoa da Leonor, cumprimentar todos os presentes e todos que nos assistem nesse momento. É um tema muito importante. Tatiane, que me antecedeu, já trouxe temas muito relevantes, a situação da precarização e da falta de equipamentos individuais, de falta de proteção nesse momento na pandemia, se assemelha muito também na categoria médica, e quero começar lá a partir de março do ano de 2020. Né? Nesse primeiro momento da pandemia, né, o Brasil desperdiçou um tempo precioso que nós tínhamos, né, em relação aos países da Europa, enfim, da própria China, na aquisição de equipamentos de proteção individual. Então, quando os primeiros casos começam a surgir aqui, foi, na verdade, um grande desespero e um momento muito ruim para os trabalhadores de saúde. Né? O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, nós entramos com 13 ações na Justiça do Trabalho e nós conseguimos liminar em boa parte dessas ações, algumas liminares que estão até agora em vigor por conta dos equipamentos de proteção individual, ou seja, os hospitais que se tornaram hospitais Covid dedicados, inclusive um dos hospitais que eu trabalhava à época, nós ficamos sabendo pela televisão que esse hospital iria se tornar uma referência para a Covid-19, ou seja, sem nenhum treinamento, sem nenhum acréscimo de equipamentos de proteção individual, sem nenhuma mudança nas enfermarias, enfim, e sem nenhum equipamento de proteção individual adequado, né, como a máscara N95, um hospital que convivia com falta de luvas, inclusive, e de capotes, enfim, aventais. Então, o Sindicato dos Médicos, junto com os outros sindicatos, isso foi muito importante, né? Nós, desde antes da pandemia, nós estamos trabalhando em unidade com os outros sindicatos dos enfermeiros do Rio de Janeiro, dos técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e eu acho que essa união das forças, né, essa sinergia dos trabalhadores da saúde, eu acho que foi muito importante nesse momento da pandemia. Então, nós conseguimos obter vitória nessas ações, nessas liminares, justamente por conta dessas ações. E nós, um outro momento
né, nesse março, abril do ano passado que nós tivemos, inúmeras denúncias foram sobre a falta de testes, né? No primeiro semestre do ano passado, uma dificuldade dos profissionais de saúde em conseguir realizar a testagem, ou seja, aqueles profissionais que estavam ali na linha de frente e que não conseguiam sequer realizar um teste para saber se estavam infectados ou não em caso de uma síndrome gripal, né? E aí ficava aquele afastamento de 15 dias, e aí a gente tem duas situações aí que eu vou entrar em cada uma delas. Primeira, que nós entramos com uma liminar na justiça também para garantir que os profissionais de saúde, né, fossem uma prioridade no momento da testagem, né? Então, porque o profissional de saúde aqui no Rio de Janeiro ele estava tendo que aguardar 15 dias, ou seja, já nem estava mais com a síndrome gripal para conseguir realizar essa testagem. E a gente tem uma escassez de força de trabalho médico. Infelizmente, as unidades hospitalares, o que aconteceu para a gente conseguir suprir o número de RH médico aqui foi o profissional ele aumentar sua escala, né? Eu mesmo tive que aumentar minha escala, assim como muitos dos colegas, né? E aí, com a síndrome gripal, o colega que tinha 30, 40 horas não conseguia se testar, né? Muitas das vezes não era nem Covid, e comprometia toda a escala dos profissionais de saúde. E aí, passando então a conversar um pouco sobre a questão da precarização do trabalho, né? Uma questão que tem avançado muito no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, enfim, no Sudeste como um todo, não é nem mais a terceirização, né? É a questão da quarteirização. E durante a pandemia, essa quarteirização se tornou ainda mais forte. Mas o que é isso, né? Então, uma organização social contratada pelo Estado, né, no intuito de se desresponsabilizar pela gestão de recursos humanos, ela realiza depois a contratação de uma outra empresa, e essa empresa contrata o médico por PJ, né? Então, na verdade, é a total precarização dos vínculos. E mesmo em meio à pandemia, os sindicatos aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos que entrar com ações na Justiça do Trabalho para conseguir garantir o mínimo, né, que é o pagamento dos profissionais de saúde. Né, profissionais que, mesmo na pandemia, não receberam a insalubridade. Não estou falando de receber a insalubridade no grau máximo, não. De 40%, né, da CLT, que é o que deveria ter sido pago. Estou falando, não estavam recebendo nem no grau mínimo, né, essa insalubridade. Uma doença que, infelizmente, matou diversos colegas de profissão, que deixou muitos muito apreensivos, nervosos, enfim, porque ir trabalhar era um momento, e aí a gente, com o relato dos colegas, com as situações que chegava, a cada atendimento que a gente realizava no Sindicato dos Médicos, a cada visita, né, a apreensão, né, o colega que não conseguia dormir no dia anterior porque tinha aquele plantão e é algo muito pesado, né, um agente etiológico novo, um vírus que nós não conhecemos muito bem, né, e muitas pessoas morrendo, aumentando o número de internações. Então, trabalhando com a multiplicidade de vínculos, com uma sobrecarga de trabalho e com um vínculo precário, né, não recebendo nem algo que é o salário, que tem natureza alimentícia e tem que ser prioridade durante o pagamento, na hora dos pagamentos. Então, esse médico era um quarteirizado, né? Então ele entrava junto com os fornecedores. Então, uma situação que, felizmente, a Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro intercedeu para que garantíssemos, né, o pagamento desses profissionais de saúde tão precarizados nesse momento, mas isso é algo que, depois, né, da pandemia, a gente tem que continuar com essa luta, né, com vínculos estáveis, enfim, para pagamento dos profissionais de saúde. Então, outra questão que eu queria colocar aqui também é sobre o treinamento insuficiente, né? Nós não vimos nas unidades, e temos muitas denúncias aqui, estou falando isso aqui do Rio de Janeiro, né? No ápice da pandemia, treinamentos em serviço, né? Muitos profissionais foram fazendo de acordo com as habilidades que tinham. Uma necessidade que aconteceu foi de contratar muitos médicos recém-formados que se sentiam inseguros. Muitos deles falaram assim, professor, aí de outras universidades, enfim, de outros lugares, ou pessoas que eu conheci, poxa, Alexandre, me formei agora, estou assumindo um plantão, né? Não me sinto muito seguro com isso. Mas o que acontecia é que nós tivemos contato com muitos colegas que não eram recém-formados, não são intensivistas, não são anestesistas, enfim,
para trabalhar no CTI. Isso é fruto de uma política de recursos humanos que tem sido feita no Brasil de não priorizar a formação na residência médica, que não tem nenhum tipo de regulação dessas vagas, né? O que a nossa sociedade precisa em termos de especialidades médicas, né? E isso tá posto, né? Então, a falta de treinamento, a falta de uma mão de obra especializada para prestar o serviço, para prestar o apoio, para prestar o atendimento naquele momento, e isso gerando ainda mais insegurança, né? Então, um momento que tinha uma grande oferta de emprego, uma grande oferta de vagas, mas que não existia mão de obra qualificada, treinada para isso, e os gestores não fizeram de uma maneira adequada, tanto o governo federal, que foi omisso em diversos momentos da pandemia, e não se movimentaram para isso. Uma outra questão importante de se falar é a questão da pressão que os médicos sofreram, isso tanto do governo quanto também de hospitais privados, enfim, dos diversos locais que eles trabalham, de prescrição de remédios sem o menor tipo de evidências, né, gerando um grande estresse, né? Tudo bem, um agente etiológico que a gente não conhece, uma doença que a gente está aprendendo agora, ninguém sabia o que era só Covid-19, mas a pressão por prescrição de medicamentos sem nenhuma eficácia científica, mesmo quando os primeiros estudos começaram a sair, né, e continuaram sendo pressionados, né, porque existia uma chancela, tanto por parte do Conselho Federal de Medicina, dizendo da autonomia médica, né, essa autonomia, não entendo essa autonomia de prescrever remédios sem evidência científica, mas ok, dessa suposta autonomia médica, como também do próprio governo, que lançou manuais, que fez orientações por diversos meios, e essa é uma maneira também que o colega médico ele se sente extremamente pressionado para conseguir dar conta desse atendimento, né? Então, você fala, olha, um quadro autolimitado, só se tiver uma questão de gravidade, que vai ser necessário internar, se a saturação cair. Poxa, mas eu vou sair daqui sem mais dipirona, vou sair daqui só com uma dipirona, aliás, vou sair daqui sem minha ivermectina, sem minha azitromicina, sem meu remédio X ou Y, né? Então, uma situação difícil, né? Então, um colega que já aumentou a sua carga de trabalho, que estava precarizado e que não teve acesso à educação permanente na saúde, né? E aí recebendo todo tipo de informações, né? Sem checagem e com vieses nesse momento da pandemia da Covid-19, né? Então, muitos profissionais, eles adoeceram, né? É importante dizer também que aqui no Rio de Janeiro, uma das questões que nós lutamos muito foi porque os profissionais de saúde, os que estavam nas unidades que atendiam o Covid foram vacinados no primeiro momento, né? Mas outros profissionais de saúde que não estavam nessas unidades, né? Não foram a prioridade na vacinação, isso tem que ser dito, né? O sindicato tentou, por diversas maneiras, colocar esses profissionais como uma prioridade, porque entendemos que era importante. Você está atendendo ali um paciente que é hipertenso, mas que está tossindo, pode ser Covid-19, enfim. A gente está lidando a todo momento, né, com pacientes que estão com síndrome gripal, e esses profissionais, infelizmente, não foram no primeiro momento, só depois de pressão, enfim, e que nós conseguimos colocar esses pacientes como prioridade para a vacinação, que não é minimamente razoável, pessoas que estão extremamente expostas, nós sabemos a gravidade, né, que os profissionais estavam ali expostos a essa doença, na pessoa tossindo, fazendo um exame de garganta, enfim, e que não foi minimamente vacinado. Então, acho que o que fica nessa pandemia, o que tem que ficar para a gente de lição é a necessidade de valorização dos profissionais de saúde, né? Uma valorização que passa tanto por um pagamento dido, com salários, com plano. Disseram essa questão do ponto de vista até pessoal, né? Da vivência que vocês tiveram. Acho que isso é muito importante. Nós temos, então, alguns minutinhos para perguntas, na verdade, temos 30 minutos para perguntas, não é nem tão pouco tempo, e eu vou começar, então, a fazer algumas perguntas que são dirigidas exatamente a um palestrante, né? No caso, a Cláudia
Reis tem uma pergunta para a Márcia, né? Então, num estudo parcial que você apresentou com aproximadamente 115 pessoas, a porcentagem de capacidade para o trabalho baixa e moderada, né, no pós-Covid, foi após quanto tempo da infecção por Covid que foi relatado isso? Obrigada, Leonor. Que bom que as perguntas vêm depois para a gente dar conta de esclarecer o que em 15 minutos a gente não conseguiu, né? Mas, Cláudia, obrigada. São 2 esclarecimentos primeiro, tá? O estudo Neurocovid, ele já tem, eu não estou tão atualizada, mas a última vez que a gente viu, que foi o mês passado, e depois os resultados a gente continuou aplicando o ICT nos participantes que aderiram ao estudo a partir dessa intervenção da Lívia, né, que é a residente, mas a gente ainda não tem os resultados mais recentes. Espero ter esclarecido. Obrigada, Márcia. Então, nós temos uma outra pergunta aqui, agora são todas da Bahia as perguntas, viu? A Luciane Gabriele, da Secretaria de Saúde, eu acho, não, Programa de Pós-Graduação em Saúde do Trabalhador da UFBA. Como esses resultados estão sendo encaminhados para ações de proteção aos trabalhadores de saúde? Acho que essa pergunta se aplica aos 3 últimos palestrantes, né? Você, a Tatiane ou o Alexandre, quem queira responder, como que os resultados estão sendo encaminhados para ações de proteção? Quem gostaria de responder? Pode ser você, não. A Tatiane, fica. No nosso caso aqui, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, como eu coloquei, durante a pandemia, nós montamos um comitê e esse comitê teve parceria com o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, o que imediatamente nós constatávamos durante as inspeções já era encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e aí as medidas judiciais trabalhistas cabíveis já eram tomadas. Fora isso, teve e ainda tem toda a ação política do sindicato junto às autoridades sanitárias, Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Saúde, né, visando a melhoria das condições de trabalho nos serviços do Estado e do município e também junto ao sindicato dos hospitais privados e filantrópicos, visando a melhoria das condições para as trabalhadoras dos hospitais privados e filantrópicos. Então, aqui é assim que a gente encaminha o que a gente encontra e transforma em ações de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Talvez o Alexandre, também do ponto de vista do Sindicato dos Médicos, queira dar algum depoimento, não é? Bom, nós tivemos uma iniciativa parecida com o Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, que é de realizar as ações em conjunto com os demais sindicatos, mas também nós tivemos uma parceria muito importante com a Defensoria Pública do Estado, que foi conosco em diversas visitas, inclusive para constatar a falta de profissionais, constatar a questão dos equipamentos de proteção individual, e com o Ministério Público do Trabalho. Então, o encaminhamento que nós tivemos, além das ações individuais e coletivas do sindicato que nós entramos, como para garantir os equipamentos de proteção individual, como para garantir a insalubridade no grau máximo, que nós, inclusive, conseguimos eliminar e já temos ações julgadas, algumas delas, né, dizendo que os trabalhadores deveriam ter recebido 40% desde o início da pandemia, né, de insalubridade. Nós fizemos essa parceria com esses órgãos públicos para conseguir garantir os encaminhamentos necessários. Obrigada, Alexandre. Eu queria fazer alguns comentários. Eu tenho mais outra pergunta da Thaís, eu vou fazer daqui a pouco. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. Eu coloquei aqui que eu gostaria de responder. Pois não, Maria Helena, pode falar. Apesar de eu não ter se dirigido especificamente a mim, mas certamente eu preciso dizer que a Fundação Oswaldo Cruz, nas 3 pesquisas que nós estamos realizando, tem um elenco de instituições acadêmicas e um enorme envolvimento das entidades sindicais e corporativas. Então, todas as confederações e federações da área da saúde estão nos apoiando e nos ajudando a fazer a pesquisa. Como também sindicatos, vários sindicatos médicos, vários conselhos profissionais de várias categorias profissionais, ou seja,
Confederação Nacional, várias confederações, na verdade, todas as confederações, CNTS, CNTSS, Confetam, Condicef, todas elas estão conosco. E nós temos um compromisso com essas entidades de levar os resultados até eles. Então, boa parte desse sucesso que a gente teve, de mais de 40 mil respostas entre essas duas pesquisas, nós temos a obrigação de voltar esses dados à base do sindicato, das entidades, das confederações, para que eles possam discutir e formular política. Além de, dentro da nossa equipe, nós temos uma equipe de juristas que estão elaborando e vão elaborar medidas, né? Eu vou levar medidas para que seja discutido com os sindicatos, confederações, medidas protetivas aos nossos trabalhadores. Obrigada, Maria Helena. Acho que é um exemplo vívido, né, de que a pesquisa não pode ficar nas bancadas, né, da universidade. Você também faz muito isso, né? As suas pesquisas têm toda uma aplicabilidade imediata, né? Isso. Eu queria fazer um comentário sobre algumas coisas que o Alexandre colocou, porque no início da pandemia, em maio de 2020, fizemos um levantamento de tudo que as universidades estavam fazendo. A Fiocruz, o Butantan e todas as universidades públicas, o que estava sendo feito em relação ao Covid não era pouca coisa. Só de pesquisas encontramos 890, analisamos essas pesquisas e publicamos, né? Outra coisa que a maioria das universidades fez, Alexandre, foi tutela antecipada. O que quer dizer isso? É soltar o médico, o enfermeiro na rua o mais rápido possível. Então, abreviar o tempo de formatura, já considerando que a carga horária mínima estava atingida, e, né, formar essa pessoa antecipadamente. O que agrava o problema que você estava relatando, né? Os recém-formados foram colocados na linha de frente e, mesmo os que já tinham experiência, não receberam tanto treinamento assim, né? Em relação à falta de EPIs, é outra coisa que a nossa pesquisa mostrou de maneira gritante, né? E Carlos Gadelha, que não me deixa mentir. Nós não investimos no complexo econômico industrial da saúde, então as coisas mais mínimas são importadas. Luvas, máscaras, entendeu? Não se investiu, as universidades tinham várias iniciativas de fabricação, de doação de álcool gel, etc., etc., mas não houve investimento no setor produtivo nacional e não houve essa ligação das universidades para que se pudesse produzir. Para mim, isso é uma questão de soberania nacional, com toda sinceridade. Você, no momento de uma pandemia, você se vê o mundo inteiro, como alguém colocou, acho que foi a Tatiane, né, comprando com antecedência. Às vezes, por exemplo, o exemplo do Canadá comprou 5 vezes mais vacina do que precisava, e quem entrou na corrida pelas compras depois ficou a ver navios, né? Então, são problemas que agravaram a pandemia, com certeza. Eu tenho 2 perguntas aqui da Thaís, ela é do UFBA, né? E ela pergunta, esqueci, quem foi que apresentou os dados do Espírito Santo? Foi a Márcia? Então, ela tem uma pergunta específica sobre o Espírito Santo. Nessas investigações de adoecimento, casos e óbitos por Covid, realizadas pelo Sereste do Espírito Santo, ela queria esclarecer qual foi o instrumento que foi utilizado. Por exemplo, ela notou que a categoria dona de casa, em que pese não ser uma ocupação, ocupa um elevado número de óbitos. Então, se você pudesse comentar sobre isso. E, continuando, a outra pergunta também do Sereste, mesmo interessando, continuando, são donos de casa, né? E mesmo entendendo que a proposta desta pesquisa era um foco em trabalhadores de saúde, como é que houve esse número alto, elevado de donas de casa, né? Bom, então é seu comentário, Márcia, por favor. Tá, então, Thaís, obrigada. Já até pedi aqui ajuda para o pessoal da produção, passar para você o meu e-mail para a gente entrar em contato e conversar um pouquinho mais, tá? Eu não sou do Espírito Santo, é bom lembrar. Eu recebi os dados do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do Espírito Santo, que estão nos acompanhando, inclusive, então quero agradecer. Já recebi algumas informações que eu te repasso naquilo que eu consigo nesse momento, mas para aprofundar, talvez seja bacana. Você entre em contato, te coloco em contato também com o pessoal para aprofundar. Os dados, eles ainda estão sendo trabalhados, né? Então, existem falhas de input de dados, eu trouxe exatamente nos grandes grupos o que a gente tinha, e a investigação está sendo feita por contato telefônico, diretamente com o profissional ou através dos seus familiares, tá? Então, é essa informação que eu consigo te passar por enquanto, mas pode entrar em contato comigo
e a gente aprofunda. Acho que é isso, né, Leonor? É isso. O final era só considerando que era uma pesquisa com enfoque em saúde do trabalhador, né? Mas lembre-se também, não é, que nós vimos inúmeros depoimentos da preocupação do trabalhador de saúde chegar em casa e contaminar a sua família, onde poderia existir pessoas mais velhas, com comorbidades, etc. Realmente, essa pandemia, eu, com toda sinceridade, já tinha lido muito sobre, né, a gripe espanhola, sobre diversas pandemias, eu não pensei que, nessa altura do desenvolvimento científico, desenvolvimento humano, nós iríamos enfrentar uma pandemia dessa. E o pior é que as notícias é que poderemos ter outras, né? Então, espero que a gente possa... Aliás, eu tenho um aluno de doutorado que ele está estudando o que é que a gente aprendeu da pandemia anterior, né, que foi a de respiratória, né, do vírus SARS, respiratória, por que nós não nos preparamos para isso, né? Porque eu me lembro que a parte de laboratórios, exames moleculares, tudo isso, a Fiocruz percebeu que haviam problemas, né, na epidemia do H1N1. Como é que a gente não se preparou? Né? A H1N1 foi embora, a gente, então, pronto, acabou-se. Parece que relaxamos e não nos preparamos para uma outra pandemia dessa natureza. Nós temos ainda algum tempinho, portanto, é possível que vocês, palestrantes, façam perguntas um para os outros, né? Eu gostaria de parabenizar todas as 4 falas, foram muito interessantes, pesquisas muito interessantes e relatos bem interessantes também do movimento sindical, não é? E isso aconteceu no mundo todo, né? Essa mortalidade eu não sei como é que o Brasil se compara com outros países em mortalidade entre os profissionais de saúde, mas aqui perto, no Peru, nós temos também um número muito elevado de óbitos, né? em médicos, né? E é uma tragédia isso, né? De modo geral. Mas alguém tem alguma pergunta que queira trocar entre os palestrantes? Pode falar. Eu tenho. A gente acompanha os dados gerais, né, que colocam o Brasil com... Nós temos menos de 3% da população mundial e respondendo aí em torno de 10% a 12% do total de casos. Então, isso sempre chamou muito a atenção. Mas eu não sei se o Alexandre e a Tatiane, a quem eu cumprimento, né, não só pelas apresentações aqui, mas principalmente pela atuação no sindicato, isso é super importante. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm, via sindicato, dados se o nosso adoecimento e morte no Brasil, comparado com outros países, é pior. Quer responder logo, Alexandre? Bom, nós não temos esses dados, nós não fizemos essa comparação, não. Leonor acaba de ganhar algum aluno de mestrado e doutorado. Se não tem, dá para precisar. Obrigada, Alexandre. Não quis te colocar em nenhuma situação delicada, não. E a Tatiane acho que vai falar alguma coisa. Nós não temos esse dado também, comparação mundial. O que nós fizemos aqui na Bahia, nós fizemos um monitoramento, os sindicatos, né? Nesse comitê que eu referi, nós fizemos um monitoramento das trabalhadoras e trabalhadores de enfermagem quanto o adoecimento, a exposição e o adoecimento pela Covid-19. Então, assim, a gente tem um panorama muito local aqui, né, muito recortado, esses dados dos sindicatos, mas comparando o Brasil a outros países, não. Agora, eu vi no site do Conselho Federal, Márcia, de enfermagem, tem uma notícia, agora eu não vou lembrar a data, mas é desse ano de 2021, tem uma notícia lá, você pode pegar, que o Brasil é o segundo país em morte das trabalhadoras em enfermagem por Covid. Depois eu posso até lhe mandar, que eu vi aqui seu e-mail, eu posso lhe mandar essa notícia por e-mail. Obrigada, Tatiane. Nós temos mais 2 perguntas aqui, deixa eu só ver. Jesuína Castro, deixa eu ver qual é a pergunta da Jesuína. Médica, coordenadora do CESAT da Bahia. Só deu Bahia aqui, gente. Então,
Aqui podemos atribuir a insegurança dos colegas da saúde diante das evidências que gritam em estabelecer a relação da exposição COVID com o trabalho. Né? A exposição / COVID-19 com o trabalho. Eu não sei se é entre os colegas ou entre os juristas ou entre os empregadores, gente. Eu queria até que vocês dois do sindicato respondessem essa pergunta da Jesuína. Bom, o adoecimento dos profissionais de saúde, ele tem sido, inclusive, uma das teses que estão sendo utilizadas pelos nossos jurídicos, enfim, de outros sindicatos, para conseguirmos a insalubridade no grau máximo no momento da pandemia, né? Então, tem sido difícil essa questão da abertura do CAT, muitas empresas também foi difícil, o sindicato tem feito esse papel, mas esses dados, né, e muitas das pesquisas que foram publicadas não só no Brasil como no mundo têm servido de embasamento agora em defesa dos trabalhadores, né? Então, quando a gente pega e apresenta no judiciário, o judiciário tem sido muito sensível, pelo menos o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, nesse sentido. A Jesuína ainda complementa a fala dela, dizendo assim, uma das dificuldades que eu observo entre os colegas da saúde, especialmente entre médicos como eu, diz respeito à dificuldade de reconhecer a relação da exposição e adoecimento pela Covid-19. Só contribuindo aí com a fala de Alexandre, durante essas inspeções que eu referi, que a gente fez muito no ano passado, esse ano um pouco menos, o que a gente pôde perceber também, que certamente influencia para que, né, os médicos, enfim, reconheçam o nexo entre a exposição e o adoecimento por Covid, é que todas as vezes que a gente estava em audiência com os empregadores e que a gente perguntava pela emissão da CAT e pela investigação dos casos de Covid, as respostas eram iguais em todas as situações. Mas a gente não tem como garantir que a pessoa se contaminou aqui. Não posso garantir que ela se contaminou aqui, então como é que eu vou emitir a CAT? E, na verdade, se você olhar aonde vai desembocar isso tudo, porque toda vez que o serviço emite a CAT, na verdade, está incidindo lá no FAT. E o FAT vai fazer com que a empresa pague a mais uma alíquota, né, sobre a folha de pagamento, e que essa alíquota justamente vai para o fundo de amparo aos trabalhadores, porque significa que aquele trabalhador está em maior risco, né? Se aquele lugar está emitindo muita CAT. É porque tem um maior risco ali de adoecimento ou de acidente. E, na verdade, o que a gente conseguiu perceber é que, da parte dos empregadores, esse discurso de que a gente não consegue estabelecer se a pessoa adoeceu aqui, sobre o alegado de que as trabalhadoras e os trabalhadores tinham múltiplos empregos, o que é verdade, as pessoas trabalhavam em 1 ou 2 lugares, na verdade, era para evitar, né, essa oneração, entre aspas, da folha. Era para evitar isso. Não havia nenhum interesse em saber se, de fato, a contaminação se deu ali naquele ambiente, porque tem como saber, né? Márcia mostrou aí o fluxograma que foi lançado aqui pela Secretaria de Saúde da Bahia e tudo. Então, assim, esses empregadores certamente pressionam os seus serviços de saúde do trabalhador, pressionam esses outros trabalhadores, médicos e médicas do trabalho, para que não façam. Então, assim, é a gestão pelo medo indo em cascata para todo mundo, né? E aí, o que aconteceu aqui? Durante a pandemia, a gente começou no sindicato, a gente intensificou a emissão de CAT no próprio sindicato dos enfermeiros, e as enfermeiras procuraram a gente para emitir CAT, porque não estava conseguindo isso pelo serviço. Então, eu acho que são esses fatores mais complexos, sabe? De ordem econômica, de ordem jurídica, mas também de ordem da exacerbação da precarização do trabalho, da gestão pelo medo, que muitas vezes impede que aqueles e aquelas trabalhadoras que deveriam ter autonomia para fazer essas relações causais não tenham. E nós estamos falando dos terceirizados e até quarteirizados, né, Alexandre? Então, que relação de trabalho é essa? E provavelmente os que reclamaram têm muita chance de perder o emprego, né? De serem substituídos por outros. Então, realmente é preocupante. Mas, de qualquer maneira, nós não temos mais perguntas, mas se vocês dois, Alexandre ou Maria Helena, se alguém quiser fazer uma pergunta para os colegas.
Eu achei muito interessante essa mesa redonda, fiquei muito honrada de vir. Eu não sou uma especialista nessa área, trabalho na área de saúde coletiva, trabalhei muito na época do programa Mais Médicos e já fui da diretoria da Abrasco, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui, e a gente vê que pelas perguntas que geraram, principalmente na Bahia, gente, né? Deu 90% das perguntas vieram da Bahia, mas eu acho que vamos torcer todos em conjunto, né, para que, de fato, essa aparente, né, redução da pandemia, que deve se tornar uma endemia, né, ocorra, e que nós não vamos ter novos picos epidêmicos como a Europa está assistindo, né, e que a gente se encontre em outros eventos desse tipo. Agradeço muito a participação de todos. Eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre a Pode falar. pesquisa que a professora Maria Helena apresentou, Pode que foi um falar. detalhe que me chamou assim, muita atenção, que, sendo enfermeira, sendo do campo da enfermagem, é muito raro que as pessoas, infelizmente eu tenho que dizer isso, é muito raro que as pessoas se atentem a este detalhe importante de não colocar todas as trabalhadoras do campo em uma única categoria. Porque, por exemplo, se você vai no observatório do COFEM, você não encontra os casos divididos por categoria profissional, enfermeira, técnica, auxiliar. Você encontra trabalhadores da enfermagem, como se fosse uma coisa só. E eu observei que na pesquisa da professora Maria Helena, ela teve o cuidado de separar enfermeiras, técnicos e auxiliares. E por que isso é importante, né? Porque isso vai revelar, inclusive, aspectos relacionados às condições de vida dessas pessoas, né? Tem alguns levantamentos, alguns até nacionais, que mostram, por exemplo, entre as enfermeiras, o maior percentual é de pessoas brancas, já entre técnicas e auxiliares, o maior percentual de pessoas negras, pardas, né? A diferença salarial, que vamos lá, já não está tão grande assim hoje em dia. O Enfim, transporte público também, né? o uso do transporte público, que entre técnicas e auxiliares é maior do que as enfermeiras, como também a gente fez um levantamento aqui no Sindicato dos Enfermeiros, a gente fez um levantamento, e, por exemplo, as enfermeiras, elas possuem mais diaristas e empregadas domésticas do que as técnicas e auxiliares que chegam em casa e têm que ainda fazer as atividades domésticas. Então, assim, foi um detalhe, mas que me chamou logo a atenção e eu achei assim, muito importante, professora Maria Helena, a senhora se atentar a este detalhe, né, para, inclusive, revelar essas diferenças, porque muitas vezes as pessoas colocam trabalhadoras da enfermagem, como se fosse uma grande categoria profissional e não é. Então, esse detalhe me chamou bem a atenção. Certo. Maria Helena? Não tem nada a falar, não. Só agradecer e dizer a você, Tatiana, que eu, como socióloga, jamais juntaria categorias que são tão distintas, né? E a necessidade dela ser separada já vem desde a pesquisa, que eu não sei se você conhece, a maior pesquisa da enfermagem que já aconteceu nesse país, foi um convênio feito entre o Conselho Federal de Enfermagem e a Fundação Oswaldo Cruz, que eu coordenei. E lá eu já fazia a distinção entre técnicos, auxiliares e enfermeiros, que são categorias distintas, com inserção distinta, estratificação social distinta, formação distinta, tudo distinto. E provavelmente a exposição ao risco distinto também, né, Márcia? Tudo distinto. Mas é isso. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo convite, e que foi muito bom. Obrigada. Então, nós vamos encerrar essa sessão agora e agradecemos a presença de todos, certo? Obrigada. Obrigada.